Vamos mais uma noite nos conectar à força poderosa de Deus, nosso Pai. Que Jesus, nosso Mestre, os nossos sagrados orixás possam nos abençoar em mais uma noite. Boa noite a todos da assistência, a todos da casa novamente, boa noite. Hoje eu quero contar mais uma história. E essa história se passa muitos e muitos anos atrás. Havia um grande reino, onde tinha um rei. E este rei, ele era muito assim teimoso, não temia nem a Deus e nem ninguém. Ele era, na verdade, um grande juiz. Como todo rei também é um grande juiz. E então, diante daquela cidade, havia um casal no qual compartilhava alguns negócios com um outro casal. Eram sócios. E aí, um dos sócios veio a falecer. E o outro sócio, muito do esperto, tomou tudo desta viúva. E essa viúva ficou desesperada porque tinha filhos. E aí não conseguia mais se sustentar. E naquela época, a mulher não tinha muita valia, infelizmente, né? Então, o sustento todo provinha do marido. E ela, muito desesperada, começa a procurar este grande juiz, esse grande rei. E aí disseram para ela, bom, eu não sei o que você vai fazer lá, porque ele não gosta de ser incomodado e ele não advoga a ninguém, a não ser as suas próprias causas e aquilo que lhe interesse, e aquilo que traga ainda mais riqueza ao seu reino, ao seu juízo. E ela disse, não, eu preciso de qualquer jeito deste amparo, deste auxílio, e vou lá. E foi até este juiz, até este grande rei. Conversou, falou, ele até que atendeu aquela moça, aquela viúva, porém, no entanto, ele fingiu que estava anotando, ela partiu e ele nada fez. E ela, ao perceber, volta no dia seguinte, volta no outro dia, e ele sempre dando uma desculpa, dizendo que não estava. Ela começou a ir na casa dele. E nada de ele atendê-la. E ela insistiu tantos dias, que um dia ele se irritou. Ele falou, deixa eu atender logo essa mulher, de uma vez por todas, porque assim eu fico livre de uma vez. E atendeu, chamou aquele que havia tomado tudo dela e disse, olha, meu filho, pelo amor de Deus, devolve logo, porque eu não aguento mais essa mulher perturbando 24 horas. E, de fato, resolveu tudo. E ela teve de volta pelo menos metade dos seus bens e, assim, conseguiu terminar de cuidar da sua família, dos seus filhos. E, assim, é interessante porque semana passada eu falei dos nossos abusos, né? De pedir da espiritualidade, só pedir, só sugar da religião. E hoje eu quero falar um pouco sobre pedir. Então parece um contrassenso, mas não é. Na verdade, nós precisamos de equilíbrio. Tudo na vida precisa de equilíbrio. Eu conversando esses dias com uma cliente, também sobre essas questões de pedir, e ela disse assim para mim, mas será que não é pecado a gente pedir tanto? Bom, na verdade, o problema está em tudo, nos exageros. Porque a gente pode se aperceber de que quando Jesus realizava os seus milagres, ele perguntava antes de realizar. Ele nunca realizava de pronto. Ele via que a pessoa era cega e mesmo assim perguntava, o que queres que eu faça? Ou tinha terceiros advogando por aquela pessoa que seria curada e amparada. Então aí nós percebemos um movimento. O movimento da ativação energética em benefício de cada um de nós. O universo, ele jorra constantemente inúmeras bênçãos, mas é preciso ativá-las. É como se fosse uma grande cachoeira, uma enorme cachoeira que jorra o tempo todo a sua água, mas se nós não colocarmos o nosso copo debaixo dela, ela não vai preencher o nosso copo para que a gente venha beber.
Ou não, se a gente não entrar debaixo dela, não vamos nos banhar dela. A gente só vai ficar olhando, olhando, olhando e não vamos nos beneficiar de sua totalidade. Então, nós precisamos sim pedir. Nós precisamos sim ativar estas forças. E é interessante porque após essa parábola de Jesus, claro que Jesus a coloca de uma forma um pouco diferente da qual eu coloquei hoje, mas ela tem a mesma síntese e ela vem dessa parábola de Jesus. E Jesus, no final, ele coloca: aquele que pede, terá. Aquele que procura, acharás. E assim, nós precisamos buscar tudo aquilo que nós precisamos. O problema começa quando nós não sabemos o que queremos. Porque, na verdade, ainda somos grandes crianças espirituais. Não sabemos ainda o que desejamos. A gente, às vezes, quer tanto algo, quando a gente alcança, é igual aquela criança que tanto quer aquele brinquedo, quando vem na loja, aí a mãe diz: você já tem um monte de brinquedo, você já tem um monte de coisa, vai pegar mais um, você não vai brincar. E se eu comprar e você não brincar, você vai apanhar. E é mais ou menos isso. A mãe compra, leva para casa, sobra mais um brinquedo e a criança logo se desencanta do brinquedo. E nós somos assim. Porque nós temos tantos desejos dentro de nós, mas não sabemos discernir, não sabemos peneirar esses desejos. E é preciso começar a peneirar. Porque estamos todos aqui, novamente repito e sempre falo, para evoluir. Então, os nossos desejos mais profundos, eles gritam essa necessidade de evolução. Então, podemos pedir questões materiais? Podemos e devemos, como também na semana passada eu disse. Mas precisamos buscar, antes de mais nada, os desejos da alma, se alimentar o nosso espírito, principalmente diante dos desafios da vida. Então, se está difícil, vamos nos alimentar. Vamos nos alimentar do quê? Nos alimentar de Deus. E como que a gente se alimenta de Deus? Através da religião, sim. Nessa noite, todos nós estamos aqui nos alimentando desta força poderosa de Deus, para que a gente possa sair daqui um pouco mais forte do que entramos. Seja nós trabalhadores, seja os frequentadores, enfim, estamos aqui todos nos fortalecendo, ou seja, mesmo quem está assistindo esse vídeo. Porque ao assistir o vídeo ou ler um livro edificante, nós nos alimentamos disso. Sabe quando você ler uma notícia, um livro que traz um conteúdo positivo? Quando você termina ele, você está como? Mais leve. Agora, se você senta assistindo alguns programas de televisão que não vamos nominar, né? Que falta sair sangue da televisão. A gente termina como? Pesados e desequilibrados, porque tudo isso é alimento. Toda informação também é alimento, porque é energia. Pensamento é força viva. E pensamento negativo, de notícias negativas, nos pesam. Então, energia de pensamentos positivos também nos alimentam de forma a nutrir o nosso espírito. Como diz Jesus, nem só de pão vive o homem. E precisamos discernir tudo isso, precisamos aprender a pedir. E vamos pedir a Deus a sabedoria para ter esse discernimento, porque não é fácil. A gente vive, como eu posso dizer, a gente vive assim, no limite dos exageros. A gente vive ou muito para a esquerda ou muito para a direita. É preciso andar e aprender a andar ao meio. Então, precisamos pedir? Precisamos. Só que acima de tudo, devemos fazer igual Jesus lá no Gólgota. Quando Jesus diz: Pai, se possível, afaste de mim o meu cálice. Mas acima de tudo, Senhor, faça segundo a sua vontade. E esperar a vontade de Deus. E naquele momento, parecia uma vontade negativa, porque Jesus foi preso, morto. Mas o que seria da mensagem de Jesus se não fosse a ressurreição? Aquela luz que nos trouxe a vida abundante após a morte. Então, é depois desses caminhos, de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos, que a gente reluz, que a gente brilha, que a gente ressurge das cinzas, como uma fênix. Então, nesta noite, vamos nos fortalecer ainda mais em Deus, vamos pedir a sabedoria de Deus para que a gente consiga, sim, ter o discernimento de pedir aquilo que, de fato, fará com que cresçamos mental, moral e espiritualmente. Claro que não vamos ser hipócritas. É bom ter uma boa casa? É bom.
Nós precisamos de comida no prato? Precisamos. A gente precisa de conforto? Precisamos e podemos ter conforto. O problema está no exagero. Quando a gente parte apenas para a vida material, pede somente as questões materiais e se esquece da vida espiritual. Aquela viúva não necessitava dos recursos financeiros? Como que ela iria criar os seus filhos sem os recursos financeiros? Então era lícito ela receber. Porém, no entanto, acima desses recursos, ela também precisava dos recursos de Deus, no sentido de a fortalecer para ela seguir em frente. Porque o homem naquela época era o provedor máximo da família. Ela perdeu esse provedor. O que seria dela daí para frente? Naquela época, não precisa de muito. Há 30 anos, o que era a vida da mulher? Imagine nessa época de Jesus, onde a mulher não podia nem se dirigir ao homem. Então, ela ia precisar somente dos recursos financeiros? Não. Ela ia precisar dos recursos morais, da fé, da força, para seguir em frente diante daquele desafio. Então, é disso que eu estou falando, de equilíbrio, de buscar sim as questões materiais, mas acima de tudo buscar as questões do espírito, para que a gente possa pairar no profundo equilíbrio. E por último, nessa parábola é interessante que ela pede, ela insiste. E o juiz, irritado já, vai lá e concede. E muitas vezes o universo faz isso. A gente pede algo que não vai ser bom para nós. Mas de tanto a gente insistir, a gente entra nessa energia. E o que o universo faz? Dá. Mas dá como aquele pai que fala, você quer colocar o dedo na tomada? Então põe. Põe o dedo na tomada que você vai ver que você vai aprender para sempre. Aí a criancinha vai lá, coloca o dedo na tomada, leva o choque e não coloca mais. A não ser que seja muito teimosa, que tem umas que leva o choque e ainda coloca de novo. E somos assim também. Então, é nesse sentido que precisamos entender que nem tudo aquilo que recebemos vai ser benéfico a cada um de nós. Porque, muitas vezes, quando você tem muito dinheiro, você acaba caindo numa depressão, porque você tem tudo. Por incrível que pareça, acontece. Quantos milionários estão aí depressivos e tantas outras coisas? Então vamos pedir o equilíbrio, vamos pedir a Deus toda essa força necessária para que a gente consiga realmente nos despertar para as realidades do Espírito. Então, nessa noite, eu estou fazendo hoje a nossa gravação aqui mais para frente, para eu poder olhar para o pessoal aqui da assistência, porque aqui é pequenininho, e que nessa noite, todos juntos, nesse momento, possamos fechar os nossos olhos e rogar a força poderosa de Deus que possa nos amparar mais uma vez, mais uma noite. Ó Deus, grandioso Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, Sagrados Orixás, e nesta noite em especial, quero rogar a nossa mãe Oroiná, a Orixá Oroiná, que é a Orixá do fogo. Ela faz trono junto a Pai Xangô. Essa Orixá que absorve todo o negativismo, que nesta noite ela possa absorver e retirar de cada um de nós a descrença, o negativismo, a dor, a perturbação, tudo aquilo que não venha de Deus, que essa Orixá do fogo possa absorver, diluir, retirar, remover de nossas vidas, possa retirar toda descrença, possa retirar toda enfermidade, tudo aquilo que não vem de Deus, e que essa força alcance agora os filhos desta casa que não puderam vir esta noite, a assistência que não pôde vir esta noite, e possa se estender sobre toda a humanidade em bênçãos de libertação, transformação, renovação, equilíbrio, sustentação e paz. Entendimento e profunda luz. Louvado seja Deus. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos sagrados orixás desta casa, gratidão à nossa mãe Oroiná, gratidão a todas as forças e que possamos ter uma ótima gira repleta de profundo equilíbrio e de profunda paz. Muita paz, ótima gira a todos.